Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aí nossa aula de hoje, tá certo? Sobre os tigres asiáticos. Tá? Quando falamos tigres asiáticos, realmente parece um animal, mas faz uma alusão a um animal chamado tigre, né? Você sabe que o tigre, existe uma variação dele enorme na Ásia, né? O tigre de Bengala, né, por exemplo, é o tipo mais conhecido que a gente vê na televisão. Então, assim, gente, eu agora estou sem o fone de ouvido, tá? Estou falando só com o microfone. E aí eu não posso ouvir nenhuma interrupção de vocês porque eu não estou podendo fazer isso agora, né? Então, vamos dar a partir da nossa aula. Então, gente, nós vimos falando aí desde o começo de maio sobre o continente asiático e hoje vamos terminar falando de duas potências, né? A primeira é o Japão, né? Notória a história sobre o Japão, e a segunda sobre os tigres asiáticos, tá bom? Então, a partir de agora, estou começando a gravar e boa noite a todos. Então, o nosso primeiro assunto é sobre o Japão e os tigres asiáticos. Vamos aprender a nos localizar no espaço geográfico. Nós temos aqui o arquipélago japonês. O arquipélago japonês é composto por 4 ilhas grandes, uma, duas, três, quatro. E essas 4 ilhas são Honshu, Kyushu, Hokkaido e Shikoku. São essas 4 grandes ilhas que faz parte do arquipélago japonês. E os outros países que hoje estaremos falando se encontram no Sudeste Asiático. É, no Sudeste Asiático, os tigres asiáticos. Quem são eles? Hong Kong, Singapura, Taiwan e aqui nossa Coreia do Sul, né? O arquipélago japonês, juntamente com os tigres asiáticos, faz parte de um conjunto de países que se destacam hoje no cenário econômico internacional. E além dos tigres asiáticos, nós estaremos a partir de agora falaremos também dos novos tigres asiáticos, os chamados em outras conotações de pandas asiáticos, né? Veja, os tigres asiáticos são esses que eu já mencionei: Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. E os novos tigres asiáticos: Tailândia, Vietnã, Malásia, Indonésia e Filipinas, nós falaremos no final de nossa aula. Então aí, este mapa é para mostrar onde fica o Vietnã, a Tailândia, a Indonésia, as Filipinas e a Malásia, os novos tigres. Mostrando aqui também a capital em Taipei, Taiwan, até o início do século XX, nós temos um nome que era antigamente como Formosa, né? E depois passou a ser Taiwan. Taiwan, ele é um país, uma ilha, que é refém politicamente da República Popular da China, que não permite esse país ainda hoje, gente, depois de muito tempo, buscando sua independência. Então, Taiwan vive hoje nesse processo de buscar e pedir arrego, né, às Nações Unidas para que ela seja reconhecida como um país, um Estado-nação independente. Tá ok? Então, observando nossa aula, nós temos aqui o Índice de Desenvolvimento Humano, que inclui aqui o Japão e os tigres asiáticos, menos Taiwan. Eu vou já explicar por que Taiwan. Porque Taiwan, ele é um país que ainda vive como refém da República Popular da China. Por isso que ele não apresenta-se aí neste dado. Mas se observar, nós temos o IDH. Olha o IDH do Japão. O IDH é o que mede a qualidade de vida, gente. Tá? Ele mensura, olha a esperança de vida, 82 anos, mas chega a 90 anos tranquilamente no Japão. Olha Hong Kong, a expectativa de vida, 81, 82 anos. Olha em Singapura, 80 anos. Coreia do Sul, 78 anos. Malásia, ou seja, nós temos países aqui, né, que anteriormente, em outras conjunturas, não daríamos nada, mas hoje são potências econômicas, né? Estes países que eu estou mencionando agora, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Malásia, Tailândia, Filipinas, Indonésia, Vietnã e inclusive Taiwan sofrem um ganho muito grande, né, com as zonas econômicas especiais, as chamadas ZEE. ZEE.
As zonas econômicas especiais são zonas importantíssimas para a questão econômica e o fomento da economia nestes países. Mais tarde falaremos um pouco mais, daqui a pouco falaremos um pouco mais deste assunto. Os aspectos socioeconômicos do Japão e os tigres asiáticos. O Japão, a partir da fim da Segunda Guerra Mundial, né, ele se saiu arrasado. E aí participou ele de um conjunto de ações implementadas pelos Estados Unidos, né, na época, para contrapor ao avanço da União Soviética. Esse plano foi chamado Plano Marshall. O Plano Marshall ele foi um plano de ajuda econômica aos países pró-capitalistas e pró-estadunidenses, né? Então, os países que se aliaram aos Estados Unidos receberam grande parte de ajuda econômica, e o Japão não foi diferente, né? Então, o Japão, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ele se transformou-se em um exemplo de crescimento econômico. O Japão, a partir de 1960, essa situação de crescimento econômico, comercial e expressivo também passou a ocorrer também nos países dos tigres asiáticos. O Japão, um país desenvolvido, uma grande potência econômica, um dos principais centros financeiros do mundo, não podemos esquecer. O Japão, ele, em virtude das bombas de Hiroshima e Nagasaki, no ano de 1945, para ser mais exato, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, arrasaram, né, as duas cidades situadas no arquipélago japonês, que por sua vez arrasou a economia japonesa. Até hoje se sente os impactos das bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, que estão esses impactos nos genes, né, dos avós e dos netos de quem ainda era vivo naquele período, né? Então isso fica na genética das pessoas, né? Então pessoas ainda hoje nascem faltando um dedo, dois dedos, faltando uma mão, com atrofia em membros inferiores, atrofia em membros superiores, tudo isso por conta ainda das bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Fica no DNA, meus queridos. A radiação é letal a todo organismo vivo. E aí nós temos aí que os tigres asiáticos, assim como os japoneses, apresentam características em comum. Primeiro, a economia destes países está voltada principalmente para atender, né, o mercado externo. Por quê? Por conta da grande competição no mercado mundial. Então, entre o Japão e os tigres asiáticos, há uma característica também em comum, é que há uma forte presença do Estado na economia, né? O que é o Estado na economia? O Estado, ele centraliza, ele organiza todo o processo industrial. Veja aí, ó, em Seul, na Coreia do Sul, nós temos aqui o porto, né? Olha isso aqui, gente. Olha essa cidade portuária, né? Olha essa potência econômica que é a Coreia do Sul. Japão, uma grande potência industrial. Ao final da Segunda Guerra, nós já havíamos falado que sofreu muito o impacto, né, com as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Então, o país estava com uma infraestrutura e uma capacidade produtiva, em boa parte, destruída. No entanto, graças a vários fatores, o Japão atingiu uma vigorosa recuperação econômica, o que levou, assim, então, ao posto de segunda potência econômica mundial. Vou fazer aqui uma ressalva. O Japão ele adquiriu ser hoje uma potência econômica mundial, mas o Japão, ele diferentemente de outros países, ele não tem espaço para agricultar a sua terra. É um arquipélago montanhoso, extremamente montanhoso, né? Então é um arquipélago onde vocês têm aí, por exemplo, o Monte Fuji, né, que é esse que tem em várias cartazes, em vários, né, descansos de tela no Windows, aquele monte bem bonitinho no Japão, é o Monte Fuji, né? Então, assim, a economia japonesa, ela é baseada na indústria, porque se formos pensar em recursos minerais, que é altamente escasso no Japão, e se formos pensar em agricultura, o Japão é deficitário em agricultura, e o Japão, seus arquipélagos, são deficitários em matérias minerais. E de onde é que é, professor, que o Japão adquire todo esse material? Com seus parceiros econômicos.
E os principais parceiros econômicos dos Estados Unidos, ou do Japão, é os Estados Unidos, e não esquece, a Austrália. Então, a Austrália é um parceiro econômico importantíssimo, porque para o Japão, os australianos vendem matérias-primas para a indústria, né? E para a população, assim como os Estados Unidos também o vende. Entre os fatores que podemos destacar esse crescimento japonês está entre estes a mão de obra barata, abundante, que se submetia a longas jornadas de trabalho. Sim, meus queridos, no Japão também forçou o trabalho das pessoas, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão se viu, obviamente, deficitário economicamente, então ele teve que impulsionar a economia, forçando a mão de obra a trabalhar longas jornadas de 16, 12 horas diárias. Então, um povo que vive para o trabalho, vocês sabem. E quem já viu vários documentários sobre o Japão, eles não têm preguiça de trabalhar, de maneira nenhuma. E essa questão voltada ao trabalho é cultural, não foi imposta pela guerra, é cultural deste povo. É um povo que amanhece para trabalhar e dá valor ao que ele faz. O grande valor que se tem pelo trabalho em grupos, fortes investimentos em educação, não esqueçamos. O Japão ele cresceu depois da Segunda Guerra Mundial, com o apoio da economia norte-americana, mas simplesmente também pelas mudanças que o Japão fez em sua base, que é a educação. Todo país tem como base a educação. Então, o Japão ele transformou o país. Por isso que a educação japonesa é muito bem vista no mundo inteiro, né? A adoção de uma política econômica protecionista, obviamente, isso aqui para proteger a economia e a nação. O amparo do Estado à economia, com forte apoio do Estado às empresas privadas. Então, há uma parceria das empresas privadas no Japão, sim, e muito. Não é à toa. As maiores empresas no ramo automobilístico se encontram também no Japão. A adoção, né, de uma enorme capacidade de poupança interna, que fez do país um dos maiores investidores nacionais. E, por último, o auxílio financeiro, lá do Plano Marshall, lembre desse nome, Plano Marshall, dos Estados Unidos, para fortalecer, né, o cordão, né, a área de influência norte-americana, juntamente com os países pró-capitalistas, né, no período que se conheceu como o período da Guerra Fria. O aproveitamento do espaço. O Japão ele é constituído por um arquipélago vulcânico situado no Oceano Pacífico. Esse arquipélago compreende cerca de 3.400 ilhas, mas não esquecem, por favor, meus queridos, dessas 3.400 ilhas, nós temos 4 maiores. Vamos ver se vocês lembram. Como é o nome? Honshu, Kyushu, Hokkaido e Shikoku. Né? 4 ilhas do arquipélago japonês possuem grandes dimensões, como eu já disse, e estas 4 que eu acabei de citar correspondem a 97% do território. O Japão passou por muitos e muitos perrengues e ainda passa. É um arquipélago situado no Círculo de Fogo do Pacífico, é uma área que tem uma instabilidade tectônica muito acentuada. Então, muitos terremotos e vulcanismos ocorrem deste território japonês, neste arquipélago. E aí, gente, tá aí o fato que aconteceu em 2011, todos devem lembrar do terremoto que acabou ocasionando um tsunami e que varreu Fukushima. E Fukushima é onde fica o reator nuclear. E todos devem lembrar desse desastre, que, gente, de 2011 até mais ou menos em 2013, ainda se sentia os efeitos da radioatividade. Foi muito sério isto. Veja, de onde veio parar a radioatividade? Veio parar na América do Norte, no litoral do Pacífico Norte, pegando o Canadá e a borda dos Estados Unidos e o México. Olha isso aqui, gente. Não é brincadeira. Em 3 dias, na metade do Oceano Pacífico. Em 6 dias, já na costa dos Estados Unidos. Em 10 dias, a radiação, o pico dela, tinha chegado na borda do Pacífico norte-americano. Então, gente, muito
muito destes fatores de Fukushima alteraram o meio ambiente, né? Então, todas estas partículas radioativas, elas foram para o oceano, matando milhares, né, de espécimes marítimas e corais, né? A questão demográfica japonesa é um país, repito, que compõe-se de 3.400 ilhas e quatro maiores. Imagine, essas quatro maiores representam 97% do país. E por isso que, quando falamos em demografia, é um país mais populoso, é um dos países mais populosos do mundo, mas pelo fato de quê? Por conta do número da população, mas não muito povoado. Ele é um país poucamente, né, que tem um problema muito grande com o povoamento. Por quê? Porque, como ressalto falar, é um país que tem muitas cadeias montanhosas. Então, gente, a maioria da população vive no litoral, tá certo? E falar em litoral, a pequena extensão territorial, né? Nós temos aí a sua densidade demográfica é consequentemente bastante elevada. Aonde? No litoral. Mas por dentro dessas quatro ilhas que eu acabei de citar, nós temos uma baixa densidade demográfica, mas por fora deste centro destas ilhas, pelo litoral, vão se concentrar a população. O Japão, como vários países da Ásia, né, tem a história relacionada principalmente, tá certo, à redução da natalidade, né? O povo jovem não pensa em filhos, os jovens pensam em cultivar sabedoria, conhecimento. Então, as mulheres no Japão só vão fecundar a partir dos 38 anos, 39 anos, 40 anos de idade. São poucas mulheres que têm filho a partir dos 30 e dos 29. A maioria delas tendem a ter mais tempo depois. Por quê? Porque a base da educação passada de geração em geração é de que essas pessoas tendem a buscar primeiro o equilíbrio econômico, o equilíbrio na vida, para depois pensar em outro filho. É tanto que é tão baixo a taxa de natalidade que é cerca de um filho por mulher apenas, gente. Um filho por mulher. O governo japonês, inclusive, já chegou a desenvolver campanhas de incentivo à natalidade. E vocês sabem daquela historinha que eu já expliquei no ano passado. O país que não se rejuvenesce sua taxa de natalidade é um país que é fadado futuramente a um problema econômico muito grande, porque vai faltar trabalhadores. É um país de velhos, né? Um país onde tem que ter uma arrecadação muito grande para manter esses velhinhos saudáveis. Não é só de Tai Chi Chuan, não, certo? De fazer meditação, tá? Eles precisam, sim, de um amparo sanitário muito grande. Para isso, precisa de investimento muito grande. Então, a escassez de terras no Japão ocasiona também uma grande elevação no preço dos imóveis. É muito caro viver no Japão. Esqueçam se não forem para lá com segurança. O Japão e a sua distribuição populacional, como eu disse, né? Das ilhas, dessas quatro ilhas que eu falei, Shikoku, Kyushu, Hokkaido e Honshu. Honshu é a ilha que tem o maior número de habitantes. Não esquece, se cair na próxima prova. Qual das quatro ilhas no Japão possui o maior número de habitantes? Não esquece, é a ilha de Honshu, certo? Por causa da falta de espaço, existem hotéis em Tóquio em vez de quartos. Olha que legal. Oferecem esses pequenos cubículozinhos. Olha aí como é que é a vida, né? Muitos deles lá no Japão. Levando em conta o aspecto econômico, muitos executivos optam por esses cubículos que dispõem de cama, espelho, televisão, despertador e, se duvidar, ainda ganha uma massagem. Gente, o espaço econômico, como eu já falei, né? Só é possível apenas 16% do território japonês ser agricultado. Veja, das 3.400 ilhas, entre essas quatro que eu já falei, só em todo o espaço só dá para agricultar, só tem espaço para agricultar 16%. Então, gente, apesar disso, o Japão ainda consegue ter uma grande porção de colheita em seu solo. Porém,
é deficitário. Por isso que eles acabam comprando de outros países. E principal cultivo no Japão é o arroz, é óbvio, é a rizicultura, que é o alimento principal da população. Onde você vê um japonês, você tem lá, né, o sushi e o sashimi dentro da sua refeição. Japão, agricultura e pesca. Se, por um lado, pela agricultura, o Japão ele sofre e vive só apenas 16% do seu território, ao contrário disto, a pesca japonesa é muito importante. Graças às correntes de confluência quente e fria, que acabam facilitando, né, a questão da atividade da zona pesqueira. Então, uma das coisas que fomenta a economia boa japonesa é a questão do pescado. Então, a gente não pode esquecer disso. Tem criação bovina? Tem, mas é muito pouco. E principalmente, qual é a ilha? É a ilha de Honshu. A maior parte dessas 4 ilhas, a ilha que se concentra maior índice de setores na agricultura, na pecuária e na pesca, é a ilha de Honshu. Então, repetindo, se cair em qualquer prova, qual das 4 ilhas tem a maior importância econômica? O aluno já diz, a ilha de Honshu. Está aqui o nome, Honshu. O Japão é o primeiro país mundial na produção de pescado, sendo considerado o país mais desenvolvido tecnologicamente no setor, para o progresso disso da sua atividade na reprodução de espécies vias de extinção. O Japão vem se desenvolvendo nele a criação de peixes em viveiros. Olha aí, aqui no Brasil, em Fortaleza, no Ceará, nós temos a chamada carcinicultura, que é a produção em viveiros de camarão. Por isso que temos camarão de água salgada e de água doce. E lá se utiliza muito a questão das algas. As algas, vocês devem lembrar, nori. Nori é aquela alga que vocês utilizam ao comer sushi, né? Então é o nori, ok? Não é nori, é nori. Extrativismo. Parte da cobertura foi demolida, foi extrativizada, ou seja, ela é muito utilizada na produção da madeira e o fomento da energia, né, fornecimento da energia e na construção. A madeira é utilizada também para a indústria da celulose, com a polpa da madeira extraído, né, e das folhas, etc., se extrai a polpa para se produzir papel. Então, gente, como já falei, o extrativismo mineral no Japão ele é escasso. Seus recursos são prioritariamente comprados de fora, né? Entre os principais, né, elementos deste processo de industrial, nós temos uma época muito aurífera, né, em 1868, chamado Zaibatsu. Nessa ocasião, o governo estimulou a formação de grandes conglomerados industriais, né, verdadeiros impérios com alto poder de competição. E logo após a Segunda Guerra Mundial, esses zaibatsus, que haviam contribuído para uma grande concentração de riquezas nas mãos de poucas pessoas, tiveram seu poder drasticamente reduzido. Foi o fim destes zaibatsus, dessas famílias que eram proprietárias destes grandes cartéis de indústria japonesa, né? E este domínio dessas indústrias passou para o governo. Por isso que existe um processo muito grande do Estado controlar a economia. E aqui, gente, as principais marcas, Sanyo, Seiko, né, Sharp, Fujifilm, né, Hitachi, Suzuki, Ricoh, né, Casio, Pentel, gente, né, a Canon, né, nós temos a Konica, Panasonic, Mitsubishi, Minolta, Isuzu, né? Então temos muitas marcas, aqui ainda está faltando, tem só algumas, né? O toyotismo, que é um modelo de produção japonês, é um modelo voltado para a qualidade, né? Então eles são muito perfeccionistas enquanto a questão do trabalho. Se estrutura num preservado número reduzido de trabalhadores dentro das empresas matrizes. Gente, se tem poucos trabalhadores, quem trabalha? A máquina. Então, existe um grande grau tecnológico trabalhando nessas fábricas, nessas montadoras, nessas indústrias amplamente tecnológicas. Quanto mais se distanciam das empresas principais, mais tende a ser precário o trabalho.
Por quê? Por isso os trabalhadores da Toyota trabalham cerca de 2.300 horas por ano, enquanto que os trabalhadores das empresas subcontratadas chegam a trabalhar mais de 2.800 horas. Gente, quem trabalha na Toyota trabalha menos do que trabalhar pelo setor que é terceirizado. Veja, então se multiplica cada vez mais esse tipo de indústria no mundo. Hoje vivemos uma quarta revolução industrial, né? E o Japão ele sai na frente dessa quarta revolução industrial. Nós chamamos Revolução 4.0, tá? A diversificação e a distribuição espacial na indústria japonesa é a partir de quatro pilares: a siderúrgica metalúrgica, a de construção e a indústria têxtil, cujo principal produto é a seda, o bicho da seda. Vocês já ouviram falar? Os japoneses produzem muito bicho da seda, né? Então a seda é muito produzida no Japão. A indústria eletroeletrônica, a indústria automobilística e a robotização das atividades humanas industriais no Japão, né, compõem-se assim o índice mais elevado do mundo. Então a gente não pode esquecer disto. Quanto aos recursos minerais, tem, mas muito pouco. E ele se concentra em qual a ilha? Qual é a ilha? Honshu, não esquece. Até mesmo os recursos minerais se concentram principalmente na ilha de Honshu. Em função do contínuo crescimento das cidades, das indústrias e dos portos, as regiões litorâneas foram totalmente ocupadas. Veja, gente, isso aqui é o que era um litoral, agora acabou-se, né? O poder industrial na cidade de Osaka, no Japão, né? Então, para solucionar o problema de o grande inchaço industrial e populacional, principalmente no litoral, os japoneses criaram novos espaços roubados do mar. O que significa? Professor, a tecnologia, a indústria da construção tecnológica civil, que esse é o termo que nós utilizamos atualmente para essas indústrias 4.0, a indústria 4.0 hoje não produz espaços mais dentro do continente, é fora do continente. Se cria uma área totalmente artificial dentro do mar do Japão. Então, muitas dessas empresas estão dentro do mar do Japão. Gente, é tecnologia pura. Então, eles se constroem, né, terraços dentro do mar. E aí é onde se colocar nos parques industriais. E os parceiros comerciais desta história de hoje começam agora, que a partir de 1960, nós vamos ver esses quatro países se destacando no cenário internacional. Quem são eles? São os tigres asiáticos. O nome tigre asiático corresponde à figura do tigre. Lembrem-se, o tigre é um animal que ele é pequeno, mas ele é rápido, ele é voraz, ele é estratégico. Então, todos esses sinônimos simbolizam os tigres asiáticos em termos industriais e econômicos. Estratégia de ser rápido, estratégia de ser enérgico e com força, rapidez, que tem o tigre. Por isso que eles recebem esse nome e essa denominação de tigres asiáticos. Entre os anos de 1960 e meados da década de 1990, nenhum local do mundo teve tanto crescimento como foram estes países. E aqui nós temos nossos países: Hong Kong, Taipei, capital de Taiwan, que pertence à República Popular da China, né? Nós temos a Coreia do Sul e nós temos, né, os países aqui também relacionados aos aspirantes a tigres, aos pandas, aos novos tigres. E aqui, por último, o nosso quarto tigre asiático, Singapura. Todos eles se concentrando no Sudeste Asiático, com exceção, né, da Coreia do Sul, que se concentra no Oriente, né, no extremo Oriente Asiático. Então, gente, Coreia do Sul, quais são os principais produtos exportados pela Coreia do Sul? Os veículos, os calçados, roupas, tecidos, chapas de aço, produtos eletrônicos. Nós temos grandes empresas também situadas aqui, sul-coreanas, que vocês conhecem, já alguém já andou um dia, que é a Hyundai, a Samsung, a LG, né? Que produzem equipamentos eletroeletrônicos, computadores, a Daewoo, né? Que temos vários carros Daewoo aqui andando em Fortaleza, né?
A Kia, esqueci de falar da Kia. Olha aí, a Kia, né, e a Asa Motors, né, são exemplos, né, de alguns complexos industriais na Coreia do Sul. Taiwan, né, nós temos que a Taiwan, né, pertence, né, devido às hostilidades com a República Popular Nacional da China, pertence, né, a Taiwan. Então, ela vive a esfera do poder chinês. E, inclusive, é um palco de grandes conflitos. Este ano já teve, né, já teve discussões com Taiwan. Outro país, Singapura, situado aí no Estreito de Malaca, né, o Estreito de Singapura, que liga os oceanos Índico e Pacífico. Como é o nome do estreito que liga o Oceano Índico e Pacífico lá em Singapura? É o Estreito de Malaca. O país situa-se numa área geograficamente estratégica, gente, pois lá é o percurso da maioria das rotas marítimas. Gente, tudo que um país em ascensão quer ele está ali numa rota comercial. Foi o que fez com que Singapura se tornasse uma grande potência mundial, né? Hong Kong. Hong Kong era pertencente a quem? A Inglaterra, e ela se tornou independente em 1997. Então, Hong Kong ela voltou a ser um país, Estado-nação, independente a partir de 1997. E aqui nós temos que o Porto de Hong Kong é um dos maiores portos do mundo. E os novos tigres, quem são eles? Não esquecem a ordem, os aspirantes ou os pandas asiáticos. Nós temos a Malásia, a Tailândia, a Indonésia, as Filipinas e o Vietnã. Oferecem, assim, uma mão de obra abundante e barata. Gente, falar em mão de obra abundante e barata, nós estamos falando de famílias, muitas vezes, reféns, né, de crianças trabalhando na produção desses mimos que a gente compra nessas lojas aí dos coreanos. Muitas vezes essas famílias trabalham como escravos, não é brincadeira não. Então, toda vida que eu vejo um produto daquele, eu me lembro de crianças trabalhando naquilo dali, tá? Então, eles são socados em galpões quentes, sem direitos trabalhistas, sem nada, e vão trabalhar, gente. É dessa forma que muitas dessas famílias vivem aqui nestes lugares, gente. Então, toda vez que vocês comprarem um produto made in Taiwan, Malásia, Indonésia, Filipinas, lembre-se dessa aula de hoje. Então, eles vivem principalmente de investimento na infraestrutura e grandes incentivos a exportações. Por isso que eles têm parceiros, muitos parceiros comerciais com esses produtos falsificados. Não esqueça dos tênis, das roupas falsificadas, veio de lá, da grande maioria. Aqui estão as bandeiras dos tigres, dos novos tigres asiáticos, né? Ou os tigres também chamados da segunda geração. Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã. Tá, gente? Então é assim que o povo trabalha, né? Gente, eu vou abrir o áudio, eu vou encerrar